Amém. Gente amada do Senhor, graça e paz, amém? Que Deus esteja continuando a fazer o que Ele tem feito, cuidar de nós. Você já parou para pensar o quanto Deus cuida de você, não? Né? Eu sempre falo, né, da questão do pecado generalizado. E a gente pensa que pecado às vezes é só aquela coisa ruim que a gente faz de vez em quando, né? Aquela pisada na bola que a gente acaba cometendo. Mas o pecado generalizado ele é uma coisa terrível, porque ele toma conta da situação sem que a gente perceba. E muitas vezes, por causa desse pecado generalizado, né, que acaba, no caso, nos rodeando, né, a gente não valoriza o que precisa ser valorizado. O cuidado de Deus, por exemplo. A gente geralmente, por causa do pecado generalizado, a gente enfatiza mais aquela situação difícil, aquela situação complicada, aquela situação desagradável. E a gente esquece do quão bondoso é o nosso Deus, de quantas bênçãos a gente tem. Tem um cântico muito antigo, né? Não é da minha época, é mais antigo que eu. Ele diz: conta quantas bênçãos são, né? E a gente precisa de vez em quando lembrar, precisamos de vez em quando nos posicionar para poder contar essas bênçãos. Contar o quanto Deus tem cuidado de nós, o quanto Deus tem agido em nossas vidas, o quanto Deus tem feito por nós. Adriano, obrigado mais uma vez, filho. E a gente tem que, de vez em quando, dar um tranco, né? Às vezes a nossa vida, a nossa cacholinha, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, eles, né, dão uma travada, e a gente tem que dar uma chacoalhada, né? Hoje não se pode, nos carros mais novos, não se pode dar tranco, né, Marcos? Mas os carros mais antigos só pegavam no tranco o negócio, rapaz, né? O pastor Vini estava lá em casa, ele falou que lá na igreja dele eles tinham uma Kombi. Eu falei: não fala de Kombi não, que misericórdia. Eu tive uma que só no tranco. E olha que pegar uma Kombi no tranco não é fácil não, viu? Porque já é pesado. E assim muitas vezes é a nossa cacholinha. Muitas vezes são os nossos sentimentos. E nós precisamos até ser relembrados de vez em quando. Mas não é isso que eu vou pregar não, gente, né? Não sei por que eu entrei nesse assunto, mas Deus sabe. Amém? Quero compartilhar com vocês algo que Deus falou ao meu coração. Na verdade, essa ministração estava para ser colocada em evidência, né, na sexta-feira, né? O pastor Vini, ele tinha esse tópico no seminário de liderança. Ele já tinha até comentado comigo, né, antes mesmo, né? Eu não sabia que ia colocar nesse tópico, mas devido ao tempo ele não conseguiu colocar. Aí eu fiquei incomodado com isso. Eu falei: puxa vida, né? Tudo bem, foi uma benção o seminário aqui de liderança na sexta-feira, foi muito bom, né? Estava aberto para toda a igreja, mas nem todos puderam estar. E faltou esse tópico. Isso me incomodou. Aí eu fui pesquisar, tal, aquela coisa toda, né? Já tinha um pedaço do esboço do pastor Vini, mas aí eu fui me aprofundar mais. E eu quero compartilhar com vocês. Na verdade, é um texto só, tá? O pessoal da multimídia talvez tenha separado em duas vezes ali, mas é um texto só. Abra lá em Romanos capítulo 8. Na verdade, é do 14 ao 17. É que eu dividindo as partes aí, só para você entender, porque cada dois versículos ali, ele tem uma apresentação diferente. Romanos capítulo 8, a partir do verso 14. Na verdade, nós vamos ler até o verso 17, tá? Ok? Procura aí seu texto, achando a passagem bíblica, se coloque em pé. Dê um auxílio para quem está com dificuldade de achar essa passagem lá em Romanos. Romanos é uma carta fantástica, amados. Pensa numa carta em que ali se explica toda a obra de Deus, né? Todo o plano de Deus. Romanos é maravilhoso, né? Então nós vamos ler capítulo 8, nós vamos ler do 14 até o 17, tá? Está marcado até o 15 aqui, mas é porque eu mandei para eles em duas etapas, só para me organizar aqui. Ok? Romanos capítulo 8, a partir do verso 14, diz assim o texto sagrado: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Verso 16: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta. Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por essa oportunidade. É muito bom, Pai amado, nessa manhã rever esses amados irmãos, ó Pai, e pedimos aqui, ó Deus, o Seu manifestar, o Seu agir, como o Senhor já fez, através dos cânticos, através do louvor, através da adoração. O Senhor já tocou em nossos corações, o Senhor já se manifestou, ó Pai amado, ó Deus, em nosso favor. E nós queremos, ó Pai amado, te pedir que o Senhor continue agora através da Tua palavra, continue através, ó Pai amado, ó Deus, do Teu Santo Espírito, fluindo, ó Pai amado, em nossos corações, nos dando entendimento, nos dando compreensão, nos dando ali, ó Pai amado, direção, ó Pai amado, na Tua vontade e na Tua verdade. Abençoe cada um que está aqui presente, aqueles que estarão nos acompanhando, ó Pai amado, pela transmissão online. Visita esses lares também, ó Pai, e haja ali, ó Pai amado, um mover, ó Pai, aonde a Sua presença, o Seu agir, o Seu tocar, seja evidente, ó Deus, nas nossas vidas e nos nossos corações. Nos abençoa com a Tua palavra, nos abençoa com o Teu manifestar. Nós oramos, nós pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, meu querido, minha querida. Deus possa estar nos abençoando de maneira tremenda, amém? Aleluias. Tem uma ilustração que eu coloquei aqui que é interessante, né? Talvez você já tenha visto ou até mesmo presenciado, vivido uma experiência que ela é quase clássica, tá? Né? A criança está lá no mercado e de repente ela se joga no chão, ela chora, ela grita, ela esperneia. E o que a mãe faz? O pai já dá umas bolachas, né? Mas a mãe, o que a mãe faz? Pega no colo. Faz isso não, filho. É quietinho. Ele dá aquela esperneada aqui, mas a mãe vai, né? Tentando acalmar a criança que está fazendo aquela birra e tudo mais, né? Agora você pega essa mesma cena, só que com um homem de 35 anos. Ele se joga no chão, ele chora, ele grita, esperneia, né? E o que ele precisa? Não é de colo, de internação, porque um cara às vezes fazendo isso só pode ser doido, né? Mas por que eu estou falando essa questão? Porque há uma diferença muito grande entre uma criança que faz esse tipo de cena aqui, né? Muitas vezes aqui já presenciamos, alguns pais já tiveram essa questão, né? E uma pessoa adulta. É diferente, completamente diferente. Tem a sua colocação ali que não é, um não se encaixa mais no outro, né? E uma coisa interessante que Deus, Ele trata filhos como filhos, mas trata maduros como representantes. E é isso que eu quero falar nessa oportunidade. A questão de sermos filhos e filhos maduros. É uma coisa interessante, né? A nossa língua portuguesa, ela é muito rica em termos de vocabulário, né? E diferente das línguas orientais, né? Ali do Oriente Médio, né? E principalmente em relação à linguagem bíblica, né? Tanto o hebraico como o grego, eles são, desculpa dizer, só para você entender, eles são pobres em quantidade de palavras, mas eles são muito ricos no conteúdo, no significado dessas palavras, né? E algumas coisas aí, na tradução, aquela coisa toda, não se apresenta de repente, né, o teor disso, né, a grandeza ao qual essas línguas, tanto o grego como o hebraico, apresentam, né? É claro que todo o processo de tradução, ele é complicado, né? Uma tradução simultânea tem a sua característica dentro de um contexto, mas você pegar um livro e traduzir, você tem que tentar entender a mente do autor do livro, né? do autor que
que escreveu aquele livro na sua língua original. Então, muitas vezes é difícil, mas não quer dizer que seja falso, não quer dizer que seja errado, né? Não, a tradução, a versão da sua Bíblia, com certeza, se passou por os mais estudiosos, por os mais profundos especialistas. Não foi um cara que chegou lá e falou, não, vamos, né, traduzir a Bíblia aqui e tal, não. O camarada ali, na verdade, foi uma junta de teólogos, uma junta de especialistas que foram ali, né, desenvolvendo a tradução. Por quê? Porque não é só traduzir ao pé da letra. Tem todo um contexto por detrás. Hoje temos a nossa Bíblia dividida em capítulos, dividida em versículos, né? Mas quando se pega o texto original, não tem esse negócio, não. É parágrafos, contexto daquele parágrafo, termina-se outro parágrafo, termina-se aquele parágrafo, começa outro. Então, a tradução é uma coisa complicada, não é coisa muito simples. E é claro que não dá para abranger tudo. Não dá para se ampliar de maneira, né, mais extensa a tradução. E o que nós temos hoje, seja qual versão você usa, tá? Não importa. Né? A gente costuma usar muito aqui a Almeida Revista e Atualizada ou a Nova Almeida Atualizada. Eu gosto dessas duas versões. Mas vira e mexe, você vê no rodapé ali, né, a NVT, que é a nova versão transformadora, a NVI, a nova versão internacional, a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, né? E, enfim, não quer dizer que uma versão é melhor que a outra. Na verdade, eles foram conjuntos de teólogos que fizeram essa versão. E por que eu estou dizendo isso, gente? Porque às vezes você pode se confundir naquilo que eu vou ministrar hoje. Falar, mas então a minha Bíblia está traduzida errada? Não, não está traduzida errada. Tá? Existe todo um cuidado, né? um zelo, né? Que deve ser desenvolvido. Eu estou falando isso porque é o seguinte, querido, esses dois textos que nós lemos aqui, mas um texto só que nós lemos aí em Romanos, que na verdade ali se apresenta a palavra filhos, mas ela, num versículo ela tem uma conotação, em outro versículo ela tem uma outra conotação. E é interessante esse tipo de posicionamento, porque enriquece a maneira de nós compreendermos mais da palavra de Deus, enriquece, né? Muitas vezes, né, que nem eu falei aqui do exemplo da criança e do adulto fazendo birra, né? O problema é que muita gente quer o colo, mas Deus está chamando para algo especial, para um comando. Na Bíblia, como eu falei aqui, a palavra filho não é tão simples quanto parece, pois existem duas palavras principais no grego que são traduzidas como filho para o português. Nós vamos colocar no telão aí só para você entender um pouquinho. Coloca para nós aqui. Aí a Teknon e o Ios. Amém? Tudo bem aí, gente? Aí, aqui, ó. Teknon é traduzido na nossa Bíblia como filho, mas significa um filho dependente, um filhinho, uma criança, né? Algo que, né, você tem que estar ali o tempo todo dando atenção, dando cuidados, né? Já o Ios é filho também, é traduzido como filho, mas é o filho maduro, é o filho que já tem uma certa, né, maturidade, já tem uma certa experiência. E nós encontramos isso várias passagens da palavra de Deus, e isso enriquece muito a nossa compreensão em alguns fatos, em alguns pontos, em algumas colocações, né? Porque a palavra de Deus ela vai trazendo para nós, né? Então quer dizer, ou seja, todo o Ios, que é o filho maduro, já foi um Teknon, ou um filho infantil, uma criança, podemos dizer assim, né? Mas nem todo Teknon se torna o Ios automaticamente. E nós precisamos compreender isso, porque às vezes nós nos comportamos espiritualmente como Teknon. Um filho ali ainda infantil, precisando ainda amadurecer em alguns pontos, em algumas áreas. Eu citei aqui, né, coloquei ali um exemplo real, que nem, por exemplo, o príncipe Charles, lá na Inglaterra, né?
Ele passou décadas sendo chamado de filho da rainha. Ele era herdeiro do trono, tinha sangue real, tinha título, mas não governava. Durante mais de 70 anos, o príncipe Charles, ele foi preparado. Aprendeu ali o protocolo de toda a realeza, foi treinado em liderança, assumiu responsabilidades progressivas, até que com a morte da mãe dele, né, a rainha Elizabeth II, algo mudou. Ele não deixou de ser filho, ele continuava sendo filho da rainha, mas ele passou a representar oficialmente o reino dele agora. Ele não se tornou filho naquele dia, ele já era filho. Naquele dia, logo após a morte da rainha, ele se tornou responsável como filho maduro. E nós precisamos compreender essa posição, porque muitas vezes nós estamos ainda agindo como filhos dependentes, precisando de colo, precisando de disciplina, precisando de puxãozinhos na orelha, algumas palmadinhas, uma chupeta, uma mamadeira, um leitinho. E por que eu estou trazendo essa ministração hoje, né? Estou aproveitando o gancho, inclusive de sexta-feira, como eu falei, porque muitas vezes nós não compreendemos essa postura. O que aconteceu com o príncipe Charles é exatamente o que acontece na vida espiritual. Você pode ser filho, teknon, né? Filho ali, dependente, ainda aprendendo algumas coisas, e você pode ser assim por muitos anos, ter identidade, ter herança, ter o amor do Pai, mas chega um momento em que Deus diz: agora você não vai só ser cuidado, agora você vai me representar, agora você vai ser um referencial. Esse é o propósito de Deus. Essa é a ação de Deus em nos fazer com que nós possamos amadurecer. Nem todo filho está pronto para governar, mas todo filho precisa crescer para representar o pai. Há uma necessidade de crescimento, não é assim com os nossos filhos? É bonitinho, né? Nós temos aí o Miguel, pequenininho, né? Ontem o pessoal estava se divertindo com ele ali, ele dando risada, né? Tem o Gael também, que também é outra figurinha. E é uma graça, né? Mas eles são totalmente dependentes. E é claro, o Márcio está curtindo o momento do filho, junto com a Rosana, com a Clarinha, com a Nice, a avó. Os tios estão curtindo isso. Mas qual é a visão do Márcio? Meu filho cresça, se torne um homem feito e seja encaminhado da vida. Não é assim com nós todos? Por mais que a gente, né, quer manter, principalmente as mães, né, quer manter debaixo das asas ali aquela coisa, ele tem que crescer. E isso é com a gente também. Só que muitas vezes, por falta de entendimento, nós passamos muito tempo apenas querendo ser cuidados, querendo ser ali sustentados por Deus, nesse cuidado, nesse zelo, que é importante para nós, todos nós, na verdade, passamos por isso. E o que eu falei aqui, nem todo filho está pronto para governar, mas todo filho precisa crescer para representar. O problema não é ser filho por muito tempo, o problema é nunca assumir o lugar de maturidade. O reino de Deus, gente, né? Na verdade, herança sem maturidade vira desperdício. Herança sem maturidade vira desperdício. Você é herdeiro de Cristo. Se você não buscar crescer, ter maturidade, começar a querer representar o Pai, puxa, que desperdício é esse? Sabe, você sempre sendo, me desculpe o termo, né? Sendo um bebê espiritual. É um tremendo desperdício. Embora Deus nunca, olha aqui para mim, Deus nunca vai fazer que você deixe de ser filho.
tá? Mesmo você sendo infantil espiritualmente, imaturo espiritualmente, você continua sendo filho. Ele te ama de maneira extraordinária, amém? Mas Ele quer que você cresça. Se você não crescer, você continua sendo filho, amém? Está entendendo isso? Não estou falando de salvação, não estou falando de perdição eterna, não. Você é filho e é filho. Ele te ama, Ele te pega no colo, Ele te dá mamadeira, Ele cuida de você, enfim. Mas Ele quer que você cresça. Ele quer que você amadureça. E enquanto você não amadurece, Ele continua cuidando de você, porque você é filho. Amém? Vira para quem está pertinho de você e fala: você é filho de Deus. Nunca esqueça isso. Amém? Mas Deus quer que você cresça. Deus quer que você possa realmente aí ter uma maturidade. Lá em Romanos 8, 16 e 17, coloca para nós aí, né? O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqui não fala de desempenho, não fala de maturidade, fala de pertencimento. Você pertence à família de Deus. Você é filho de Deus. Deus não te ama porque você é maduro. Ele te ama porque você é filho. Está entendendo isso? É importante, tá? Porque às vezes as pessoas podem achar, falar, mas então, né, eu estou tanto tempo na igreja e o pastor está falando que no caso, então eu não sou filho de Deus. Querido, é filho de Deus. Esse texto fala muito claro. A palavra filhos de Deus aí é teknon. É o filho dependente, é o filho que precisa de cuidado, é o filho que precisa ser amamentado, é o filho que precisa ser conduzido, é o filho que precisa ser ali, no caso, né, tratado ali de maneira mais atenciosa. E isso é quando a gente se converte, né? Quando você se converteu, eu não sei como é que foi no seu interior, mas quando você se converteu, o teu espírito teve a convicção de que você foi aceito na presença dEle, você foi aceito para ser adotado por Ele, você começa a ter uma certa convicção ali, fala, não importa, aquilo que Jesus fez no meu coração, quando eu entreguei a minha vida a Ele, e Ele me ingressou, Ele me colocou na família de Deus, isso aqui ninguém tira de mim. Eu fui adotado por Deus, eu fui abraçado por Deus, eu fui acolhido por Deus. Todos nós, aquele que se converteu, aquele que passou pelo novo nascimento, é assim, é dessa forma. E isso é maravilhoso, puxa vida. Você ser acolhido por Deus, né? Sem ter qualquer merecimento. Você pensa que Deus, né, te escolheu, te adotou porque você é bonitinho, porque você é bonzinho, meu filho, você está totalmente enganado. Foi única e exclusivamente pela misericórdia, pela bondade, pelo amor e pela graça de Deus. Não tem mérito nenhum nosso aqui. Então nós somos assim. Somos filhos de Deus. Um bebê, quando nós nos convertemos, nos tornamos um bebê espiritual, né? E bebê não paga boleto, né? Se pagasse era bom, enchia de bebê, embora tenha aí o Bolsa Família, que favorece um pouquinho, mas isso é outra história, deixa para lá. Mas bebê não paga boleto, bebê não trabalha, não ajuda em nada, e mesmo assim é o mais amado da casa, né? Quem é a atenção da sua casa hoje, Márcio? Miguel. Clarinha é um doce de menina, né? Mas o Miguel está chamando a atenção, né, Clarinha? Não é? É o mais amado, não faz nada, né? Meu Deus do céu, né? Às vezes dá um trabalho danado, passa a noite em claro. Agora, graças a Deus, ainda cresce um pouquinho mais, vai ficando gostoso, né? Mas no começo, o Márcio passou maus bocados aí, passando algumas noites em claro, né? O Paulão com o Levi, né? Tem o Beto com o Gael, né? Logo, logo vai ser o Tiago e a Carol também aí, tendo essa experiência. E quem já foi pai e mãe sabe o que eu estou dizendo. O bichinho não faz nada, né? Vai dar um trabalho,
né? Eu lembro de uma postagem, faz muitos anos que eu vi essa postagem. Está lá a cara de um bebezinho, né? Fofo, lindo, né? Aquela coisa mais fofa do mundo, e ele estava embaixo assim, ó. Quem estiver procurando emprego, me procure. Meu pai falou que eu dou muito trabalho. Né? E realmente, dá um trabalho danado, é aquela coisa, tal. E por mais que não faça nada, é sempre o mais amado da casa. Antes de Deus te usar, Ele te adota. No campo espiritual é assim. Se você está em Cristo, você já é filho. Mas Deus não quer só filhos dependentes, querido. Ele nos chama para amadurecer. Mateus 3,17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Aqui é uma experiência maravilhosa. Jesus aqui, no batismo dele, quando ele sai das águas, o céu se abre e ouve-se uma voz exatamente dizendo isso: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. O filho aqui já é o iós, já é um filho maduro, já é um filho já experimentado. Nós estamos falando de Jesus, tudo bem, mas a palavra de Deus se refere a nós também desse jeito. Aqui não é só relação, aqui é representação. O iós, né, que é o filho maduro, é o filho que carrega o DNA do pai no caráter. Ele não somente nasceu, mas ele parece com o pai e representa o pai. No texto que nós lemos, Romanos 8,14. Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui já tem uma conotação. Filhos aqui é o iós, é o filho maduro. Então você vai amadurecendo sendo guiado pelo Espírito Santo. Você vai amadurecendo sendo orientado pelo Espírito Santo. E isso vai dando maturidade a você, vai dando firmeza a você, vai dando certeza de algumas situações e principalmente atingindo o propósito de você representar Cristo, de você representar o Pai, de você se desenvolver. Não é só nascer de Deus, é viver como Deus vive. E muitos, talvez por não compreenderem, ou sei lá, por comodismo, não sei, nasce de Deus e permanece naquele estado. Não amadurece, não cresce, não representa o Pai. Mais uma vez, deixa eu abrir um parênteses aqui bem grande. Não quer dizer que você deixa de ser filho. Amém? Quero deixar isso muito claro aqui, tá bom? Quero que você saia daqui entendendo que você é filho. Pode ser ainda um filho infantil, né? Mas você continua sendo filho. Mas Deus quer que você amadureça. Deus quer que você seja guiado pelo Espírito Santo. E aí sim, ser um filho maduro de Deus. Um filho com maturidade em representar o Pai. Quando alguém diz, né, você lembra muito o seu pai, né? As pessoas falam muito isso para mim, não sei porquê. Eu chego a me assustar às vezes com algumas fotos, eu falo, misericórdia. Mas não só na aparência, né, o meu jeito de andar, né? Enfim, tem muitas características do meu pai, né? E assim são com algumas pessoas. A pessoa chega assim e fala, você, né, lembra muito o seu pai. A pessoa, ela não está falando só da aparência. Ela está falando do jeito, da atitude, do comportamento, do caráter, do posicionamento. É mais ou menos entender para você. Tecnon é o filho dependente. O iós é o filho maduro. Presta atenção nisso que eu vou falar aqui. Tecnon carrega o sobrenome. O iós carrega a essência. E Deus quer que você carregue a essência dele. Deus quer que você represente ele. Você tem o sobrenome eterno dado por Deus, por ser filho de Deus, através de Jesus Cristo, amém? Isso é maravilhoso, você tem esse sobrenome, você tem essa garantia, eu sou filho, eu sou herdeiro.
Mas Deus quer que você se torne na essência dele, represente ele, amadureça, cresça, se desenvolva. Deus não quer apenas te abraçar e te carregar no colo. Ele quer te enviar como extensão dele. Está entendendo essa dimensão ou não? Está conseguindo compreender? Essa diferença entre você ser um filho dependente, cuidado, adotado, amado por Deus, e o desejo de Deus que você cresça, desenvolva, amadureça, seja ainda mais tocado ainda por Ele, usado por Ele. E aqui eu quero tocar num assunto que é um pouco delicado. Porque tem gente que vive na igreja há anos, mas ainda precisa de incentivo para orar. A pessoa reclama de tudo, depende de alguém em tudo, faz barraco com facilidade, vive dando mau testemunho. É filho, mas não cresceu, é que nem aquela criança no mercado ali, fazendo birra, se jogando no chão, se esperneando, é igualzinho. E tem gente que está, anos na igreja, e está desse jeito, e está dessa forma. Vira e mexe, você tem que ir lá e dar uma chupeta, você tem que ir lá dar uma madeira, você tem que ir lá, dar um colinho. Porque quando a pessoa está chegando na igreja, quando a pessoa entregou a sua vida a Cristo, ela precisa de tudo isso, viu, gente? Mas tem pessoas que estão, anos na igreja e está do mesmo jeito. Continua sendo tecnó, continua sendo filho imaturo, infantil. Eu chamo isso aqui de prisão da infância espiritual. E aqui eu não estou falando nada de diabo, não estou falando nada do capeta, ele não está nem aí com isso, na verdade. Ele pode até se utilizar, mas eu estou falando de essência, de existência, de você. Se você ainda, qualquer coisinha você fica, emburrado, fica azedo, qualquer coisinha você já quer abandonar tudo. Sai pisando no ar. Isso é uma prisão infantil espiritual que você mesmo está se colocando nela. Paulo ele coloca uma coisa interessante, na primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios 13:11. Olha só. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Isso foi escrito por uma igreja. Parece uma coisa meio fora de contexto, não parece? Mas aqueles corintianos lá, gente, era tudo crianção. É uma carta aos Coríntios. Era tudo crianção. Ficava brigando por causa disso. Ele tem mais dom do que eu. Não sei o quê. Fulano não sei o quê. Tinha uns negócios meio escabroso também, né? Tinha uns negócios meio cabeludo, como o pessoal costuma dizer. Mas a maioria, gente, era criancice. Era infantilidade. E Paulo escreve isso aqui e fala, gente, vamos seguir o curso normal. Quando a gente era criança, a gente fazia coisa de criança. Agora não. Inclusive Paulo ele cita um exemplo, eu não coloquei esse texto aqui, mas ele cita um exemplo lá, fala, eu não posso falar a vocês como espirituais, pô. Eu tenho que dar leitinho para vocês, porque, uma feijoada vocês não aguentam.
E tem muita gente que ainda é assim. Ou, deixa eu ampliar um pouquinho essa visão. Existe muita gente que tem áreas na sua vida que ainda é assim. Em algumas áreas você é super maduro, meu querido. Meu Pai eterno, tu é um expert. Mas em outras áreas, só Jesus na causa. Toda hora tem que ficar colocando a chupeta na sua boca e tem que colocar com mel, porque senão não aceita também. Ainda tem essa ainda, né? Chupetinha com mel. Porque a birra, a rabugentice, sabe? Enfim, o comportamento não corresponde à sua maturidade espiritual que você já devia estar desenvolvendo. Já devia ter crescido. Então, se livre dessa prisão espiritual. E uma coisa maravilhosa é que Deus ele não tem problema com começos. Sabe? Ele não tem dificuldade com começos. Ele tem problema com a estagnação. O fato de alguém chegar na igreja e ser totalmente um bebê espiritual, começando a engatinhar, começando do zero praticamente, um recém-nascido espiritual. Deus não tem problema com esse tipo de gente. Ele tem problema com esse tipo de gente que só fica assim. Não cresce, fica estagnado. Qualquer coisinha está ali, criando dificuldades, criando problema. Você com certeza já deve ter ouvido aí, ou talvez até conheça alguém, relatos de herdeiros milionários que nunca assumiram os negócios da família. Qual foi o resultado? Perderam tudo. E não foi por falta de herança, mas por falta de maturidade. O problema não é ter filho, o problema é nunca deixar de ser infantil espiritualmente. Por isso que eu vou falar de novo. Você é filho de Deus, nós somos filhos de Deus por meio de Cristo, amém? Então, vamos dar uma sondada. Como é que está a minha maturidade espiritual? Em que nível eu estou? Em que pé eu estou espiritualmente? Porque imaturidade espiritual, gente, não é fase. Imaturidade espiritual é infantilidade prolongada. A pessoa fica naquela situação e se acomoda naquilo. Em Romanos 8,14, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, é um desenvolvimento. Começa a se deixar ser dirigido. Não é esforço, é direção. Deixa o Espírito Santo conduzir você para que você saia do teknon para o iuios. Saia da infantilidade espiritual para a maturidade espiritual. E como é que isso acontece, né? Como é que esse negócio pode fluir dessa maneira, né? Lógico, primeiro, sendo guiado pelo Espírito de Deus, né? Mas também tem algumas coisas que você deve, no caso, ponderar. Primeiro, parar de viver pela emoção. Gente do céu, existem extremos emocionais que são medonhos. Pare de ficar, sabe, sendo levado pela emoção. Criança que faz isso. O pastor Vini estava lá em casa junto com a Samanta e a pequena Manu. Manu tem 5 aninhos. E imagina, aquilo tem uma energia que só de olhar já estou desgastado só de ver, porque é muita energia. Então ela pegou lá uns brinquedos, aquela coisa toda. Aí ela foi brincar com a Lorena. E a Lorena parece passar doce no corpo, né? Não cabia atrair criança tanto jeito assim. E ela grudou na Lorena. Aí ela foi brincar com a Lorena. Ela tem um joguinho lá, não sei se era o Jenga, né? E a Lorena ganhou da Manu. Gente, pensa na menininha braba. Desceu, não quero brincar mais. É pura emoção. É puro sentimento ali, daquele momento, daquela situação.
Não deu 2 minutos, estava lá já brincando de novo. Espiritualmente tem muita gente assim. Eu sei que a palavra de Deus fala, não, mas Jesus falou que nós devemos ser como crianças. Sim, com certeza. Nessa simplicidade, nessa facilidade de perdoar, nessa facilidade, né? Mas, poxa vida, né? Você não precisa levar o pé da letra, que fica o tempo todo precisando de mamadeira, precisando toda hora de um empurrão, toda hora de um incentivo, toda hora de uma inspiração. Dá para crescer um pouquinho mais, né? Então, puxa vida, toma essa postura. Então, primeira é parar de viver pela emoção. E outra coisa também, outro extremo, é a questão de querer sentir tudo, né? Se eu não sentir de Deus. Se eu não sentir de ir na igreja, eu não vou. Então, o primeiro ponto é, sabe, parar de viver pela emoção. Outro ponto é você começar a assumir responsabilidades espirituais. Gente, a responsabilidade aqui não é uma coisa muito absurda, não. A responsabilidade de orar pela igreja, pelos irmãos, pela liderança, pelas famílias. A responsabilidade de buscar. Quando o Adriano começou a falar, eu falei, ixi, olha Deus preparando o caminho. Você fica escolhendo culto para vir, pô. Sabe? Responsabilidade. Não, tem culto, eu estou lá. Tem uma atividade diferente da igreja, eu estou lá. Daí ele falou, tivemos aí, o pessoal está aqui desde sexta-feira, sexta, sábado, ontem, agora pela manhã, temos o culto à noite. Essa semana tem vigília, de quinta para sexta, sexta-feira é feriado, não sei se você está sabendo, mas sexta-feira é feriado e a gente vai ter vigília às 10 horas da noite. Aí vai ser quinta, na sexta-feira é uma folga, sábado tem a juventude, domingão começa de novo. Não perder a oportunidade, isso gera maturidade, querido. Agora não, você fica naquela birra, de escolher qual culto que você quer vir. De novo na igreja. E às vezes você troca a igreja por uma coisa tão assim, num nível um pouco mais baixo, bem mais insignificante. Ter maturidade para decidir, querido. Eu escolhi Cristo e agora ninguém me tira desse caminho. Então, é o segundo ponto. Primeiro, parar de viver pela emoção. Depois, assumir responsabilidade espiritual. E aí sim, começar a refletir o caráter de Cristo. De que maneira você reflete o caráter de Cristo? Perdoando. O primeiro ponto é esse. Como a gente é fácil de ficar juntando lixo. Fulano olhou torto para mim. Fulano falou não sei o quê. Eu pensei aí, não sei não, a pessoa está... E você começa a criar um mundo meio troncho. E fica amarrado, fica, sabe, truncado. Então começa a refletir o caráter de Cristo perdoando. Sabe? Pessoas que brigam por... Gente do céu, eu não consigo compreender um negócio desse. Vai gostar de brigar lá longe, velho? Briga por coisinha minúscula. Eu não estou falando só na igreja aqui não, viu? Na sua casa às vezes você é assim. Você sai reclamando de tudo, de todos. Então, começa a ter essa postura. Outro ponto. Tenha humildade, queridos. Refletir o caráter de Cristo. Gente, tenha humildade. Sabe? Sirva. Se posicione. Ajude. Auxilie. Some. Não é para sumir não, tá? É somar, tá? Fala some aqui, vamos embora. Some, adicione. Sabe? Esteja realmente ali envolvido.
Esteja realmente ali, sendo submisso àquilo que a palavra de Deus orienta, sendo obediente ao que orienta. Não são coisas difíceis. Então, parar de viver pela emoção, assumir responsabilidade espiritual e refletir o caráter de Cristo. Você está caminhando de sair do tecnon para o iós, sair da infantilidade para a maturidade. Não são coisas difíceis, não são coisas complicadas. Maturidade espiritual começa quando as desculpas terminam. Enquanto você fica caçando desculpa, fica inventando moda para tentar justificar uma situação que você simplesmente podia ter cumprido o seu papel, quando você estiver envolvido nessas desculpas, você não amadurece. É uma coisa extraordinária esse comportamento do ser humano, sabia? As pessoas gastam muito mais tempo, muito mais energia inventando desculpas do que fazer o que é certo. Lá em casa, os meninos, eles viviam reclamando, mas vocês pegam no pé, pega no pé, pega no pé, pega no pé. Está toda hora pegando no pé. Ele falou, então não dá motivo para pegar no pé. Você quer que a gente pare de pegar no pé? Quer que parar de ficar cobrando isso, cobrando aquilo outro, tal? Então para de dar motivo. O dia que você parar de dar motivo de pegar no teu pé, a gente vai pegar mais, Agora fica lá, vai fazer um negócio e aí cria uma desculpa porque fez ou deixou de fazer. Você gasta muito mais tempo e energia inventando essa situação, tentando arrumar uma desculpa. Fazer o que é certo. Faz o que é certo, acabou. Coloca realmente ali em evidência e vai embora. Queridos, o iós, que é o filho maduro, ele não nasce pronto. Ele é formado. O tecnon nasce assim. Ele nasceu de novo, você já é um tecnon, um filhinho de Deus. Filhinho do papai, Sônia. Amado, querido, cuidado. O iós não, o iós você vai amadurecendo, é um processo. E é aonde Deus quer que você chegue. Aonde Deus quer que você possa realmente desenvolver. Deus te fez tecnon para te amar. E Ele te chama a ser o iós para te usar, para te enviar, para você ser alguém que represente Ele. Deus te acolhe como filho, mas espera que você viva como um representante dEle. O céu não está esperando somente mais cristãos, mais crentes, não. O céu está esperando filhos maduros que se manifestem. Hoje Deus está perguntando para você: você quer só colo ou você quer propósito? Você só quer consolo ou você quer uma missão? Se você quer propósito, se você quer missão, então pare de viver como quem precisa ser carregado e comece a viver como quem é enviado. Deus não gera filhos para berçários, mas sim para um propósito. O colo de Deus é o começo, mas não é o destino. Todos os filhos de Deus recebem amor, mas filhos maduros carregam uma missão. E aí? Pastor, mas eu sou maduro. As suas atitudes correspondem a essa maturidade? O seu comportamento na igreja, na família, no trabalho, na sociedade, demonstra essa maturidade?
Isso é algo que você tem que sondar. E a ceia é um lugar propício para isso, né? Examine o homem a si mesmo. Aí um ponto para você examinar. Em que nível está a sua filiação? Ainda chupando dedo, mamadeira, leitinho? Não, já estou regaçando as mangas. E se reconhecer que está ainda na mamadeira, no leitinho, decida hoje a sair disso. Porque é onde Deus quer que você esteja, é nessa maturidade, é nesse crescimento. Ontem o Vini pregou a questão de o coração que atrai Deus, né? Os dois filhos atraem Deus. O do colo e o do maduro. A diferença é o encaminhamento. Deus te abraça, Deus te acolhe, Deus te envolve, Deus te ama. Você não deixa de ser filho, mas Ele quer que você cresça. Ele quer que nós cresçamos. Que nós saímos da condição de tecnon, filhinhos, e nos tornemos o iós, o filho maduro, o filho que represente o Pai. Vamos orar por isso? Amém? Fecha a sua Bíblia. Oh, aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado por nos receber, Senhor. Nos receber como filhinhos, recém-nascidos, dependentes, carentes, precisando de Ti. Mas obrigado também pela oportunidade de fazer com que nós cresçamos, venhamos nos desenvolver, amadurecer e Te representar, Pai. Aleluia. Glória a Deus.